Há exatos 23 anos, o Congresso aprovava o texto final da 7ª Constituição do país. A Constituição Cidadã trouxe inovações que estabeleceram direitos fundamentais no momento de transição da história política do país. Pois é, mas um levantamento da consultoria da Câmara dos Deputados aponta que até hoje 126 artigos da Lei Maior ainda não foram regulamentados. Para citar só um exemplo, o direito de greve dos servidores públicos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o jurista Fábio Conder Comparato, um dos mais renomados intelectuais brasileiros. Muito bom dia, professor Fábio Conder Comparato. Um prazer, uma honra tê-lo conosco aqui no Manhã no Parlamento. Muito bom dia. Professor, o que o senhor destacaria, só para que o ouvinte tenha uma dimensão, até agora, 239 artigos já sofreram algum tipo de regulamentação. 66 projeto de lei complementar, que é quando a Constituição manda ter uma lei, né, que complemente, ou projetos de lei ordinária, quando não há. Mas ainda haveriam 60 itens com uma necessidade urgente de serem disciplinados. O senhor destacaria o quê? Eu destacaria principalmente os dispositivos a respeito da comunicação social. A Constituição vista de longe parece um edifício imponente, uma fachada bela, vistosa. Quando nós chegamos perto, no entanto, verificamos que por trás da fachada há grandes partes do edifício que continuam com o projeto. Ora, numa sociedade de massas como a atual, é indispensável que a comunicação social seja regulamentada. E isto até hoje não foi de modo cabal. Eu dou apenas 2 exemplos. O primeiro deles é o disposto no artigo 220, parágrafo 5º da Constituição. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Ora, devido à falta de regulamentação desse dispositivo, hoje, no Brasil, nós temos uma das maiores concentrações de meios de comunicação de massa do mundo. 11 famílias, né? São 4 grandes redes que dominam todo o mercado nacional de televisão, por exemplo. Um outro exemplo de dispositivo que não foi regulamentado é o do artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2º. Compete à lei federal. Quando a Constituição diz compete à lei federal, isso não indica apenas um poder de emitir, de elaborar a lei. Significa o dever de legislar. Compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Pode continuar, desculpa. Ora, em junho de 2010, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, baixou uma resolução para regular a oferta, propaganda e publicidade sobre a divulgação e a promoção comercial de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, gordura saturada, sódio, etc. Isso em cumprimento às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, que apontava para o grande problema da obesidade no mundo. Pois bem, essa resolução teve a sua vigência suspensa judicialmente. Por quê? Porque ainda não havia sido promulgada uma lei regulando o assunto. Então, veja, nós estamos na mão dos grandes veículos de comunicação social. Professor Fábio Conder Comparato, mesmo aquilo que já foi regulamentado dentro desse capítulo que o senhor está citando, sim, que é o da comunicação, mesmo aquilo que foi regulamentado não está sendo colocado em prática. Um exemplo é o Conselho de Comunicação Social, que deveria auxiliar o Congresso nesse processo de regulamentação, não é? Muito bem lembrado. Eu quero apenas
a esse respeito, assinalar que a última eleição de membros do Conselho de Comunicação Social ocorreu em 22 de dezembro de 2004, findo o mandato em 2006 dos conselheiros. Até hoje, o presidente do Congresso Nacional não convocou uma sessão para a eleição de novos membros do Conselho. Ou seja, ele é uma solene inutilidade. Professor, eu destacaria uma outra questão que ganhou uma dimensão especial nesse momento que se votava a regulamentação da emenda 29, ter ou não ter uma contribuição para a saúde, para um dos 7 impostos de responsabilidade federal que nunca saiu do papel. Tem 7 impostos que a Constituição atribui à União, e um deles, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que existe, inclusive, nos capitalismos mais radicais que o nosso, e que não existe no Brasil e que até hoje carece da existência de uma lei. Não era hora, no meio dessa discussão toda sobre recursos para a saúde, regulamentar também esse ponto em que a Constituição é clara, ostensiva e o Parlamento está silente? Sem dúvida, mas aqui o poder econômico é muito mais forte do que, por exemplo, como os Estados Unidos, como você acaba de mencionar. Por incrível que pareça, nós temos um capitalismo rudimentar, mas truculento. Ou seja, aquilo que é público, ou seja, que pertence ao povo, é apropriado pelos particulares. Os canais de comunicação social são públicos, ou seja, pertencem ao povo. O Estado deve regulamentá-los, mas eles não devem ser estatais. Ora, eles foram apropriados pelos particulares e fica tudo por isso mesmo. Bom, veja. Professor, essa nossa entrevista já estava marcada ontem, e aí aconteceu nessa noite, durante a noite, a votação de um dos temas que a Constituição previa e que ela até hoje não tinha regulamentado, que é a questão do aviso prévio ser proporcional ao tempo de trabalho, ou seja, trabalhou menos tempo, tem um aviso prévio menor, trabalhou mais tempo, o aviso prévio é maior. Por uma decisão temporária, né, essa questão, o aviso prévio ia sendo pago de uma forma só para todos os trabalhadores. E o deputado Vicentinho, do PT paulista, detalha essa proposta aprovada para ontem. Vamos ouvir. Quanto mais tempo de casa, mais tempo se terá durante o aviso para procurar emprego, se for o caso. Que além dos 30 dias, depois de um ano, a cada ano aumenta 3 dias. De maneira que, ao chegar a 10 anos, ele pode ter direito a 60 dias. E a lei limita a 90 dias, juntando o aviso prévio que já tem hoje, mais os 60 dias a que o trabalhador terá direito. Pois é justamente o tema da nossa entrevista, né? Regulamentação de um tema que está na Constituição e que desde 88 não tinha ganhado ainda uma regra clara. É pelo menos um ponto a ser comemorado, não, professor? Sem dúvida. Mas por que até hoje ele não foi regulamentado? Porque, eu repito, o poder econômico domina o poder político. Eu queria, a respeito dos meios de comunicação de massa, ainda voltando ao assunto, lembrar algo muito constrangedor. Na atual legislatura, 52 deputados e 18 senadores são sócios ou associados de pessoas jurídicas concessionárias de radiodifusão. Ora, assim, evidentemente, nós entregamos todo este setor àqueles que mandam, e como diz o ditado popular, quem pode manda e obedece quem tem juízo. Comparata, aí eu acho que vale a pergunta: o que está faltando? É vontade política? Porque se há tantas coisas a serem regulamentadas, já previstas na Constituição, e existe a necessidade, existe essa urgência, por que ela não acontece? Não acontece porque em política o nervo central é o poder. E o poder neste país, em 500 anos de existência, nunca esteve com o povo. O povo é ausente. E, no caso específico nosso, os donos de empresas de imprensa, rádio e televisão, os grandes veículos de comunicação social,
eles fazem parte do esquema de poder político. Antigamente, a imprensa, por exemplo, era um contrapoder. Ela incomodava os poderosos. Hoje, a imprensa faz parte do esquema de poder. Hoje ela é aliada, né? Exatamente. Professor Fábio Conder Comparato, o que é mais fácil? Resolver todas essas lacunas que, além de todas as dificuldades que o senhor já citou, em alguns casos perderam um pouco o sentido, ou promover uma grande reforma constitucional ou até mesmo uma nova Assembleia Constituinte, como defendem algumas forças políticas, tanto à direita como à esquerda do espectro político? Olha, o essencial é fazer da soberania popular algo efetivo e não meramente retórico. E para isso, eu próprio, em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, propus e está em andamento na Câmara dos Deputados desde 2004, notem bem, um projeto de lei que regulamenta o artigo 14 da Constituição, desbloqueando plebiscito e referendo. O artigo 14 diz que plebiscito e referendo são manifestações da soberania popular. Mas o artigo 49, inciso 15 da Constituição, diz que é da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito. Então, na verdade, nós temos um mandato virado do avesso, ou seja, o mandatário domina o mandante. Além disso, além do desbloqueio de plebiscitos e referendos, nós precisamos introduzir o recall. Existem milhares de espécies de recall de produtos industriais. Por que razão o povo que elegeu deputados, senadores, governadores, presidente da República, não pode destituí-los? O recall existe em 19 unidades da Federação Americana. Portanto, ele não tem absolutamente nada de revolucionário. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, professor Fábio Conder Comparato, jurista, professor, por ter nos contribuído com essa reflexão aqui no dia em que comemoramos os 23 anos de aprovação do texto constitucional. E o professor vai concordar comigo, apesar de todos os defeitos, todas as lacunas, é um texto que com certeza avança na consolidação da democracia, não é, deputado? Não é, professor? Sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez por participar do Manhã no Parlamento.